Vamos lá. Calma aí. Deixa eu ver isso pra cá. Bom, então, como eu tenho feito sempre, eu tento mandar na terça um artigo mais de conceito, de esquemas de tratamento, mais de atualização mesmo. E na quinta-feira eu tento mandar um artigo mais curto, geralmente para falar de alguma doença que se tem dúvida ou que as pessoas não conhecem direito, para fazer um diagnóstico novo, um achado novo de OCT ou qualquer outro exame. Então achei interessante mandar esse artigo. Logicamente não é o artigo que descreveu as alterações, não é um artigo da Retinal Cases and Brief Reports, né, de 2018, que é a revista de casos e trabalhos mais curtos da Retina. É legal de ver, tem muito caso interessante. E é um trabalho russo, eu não conheço os autores, mas lendo, eu procurando algum artigo que tivesse, no mesmo artigo, uma explicação tanto de PAN quanto de AMN, achei isso muito bom. Ele consegue fazer a correlação boa, explicar as semelhanças e diferenças entre os dois, por isso que eu escolhi ele. Está bem escrito, está legal, eles usam um aparelho interessante, então o artigo eles tentam descrever as alterações microvasculares retinianas em pacientes com a maculopatia média aguda paracentral, que em sigla em inglês a gente chama de PAN, PAMN, e a neuroretinopatia macular aguda, ou AMN. Tá? Eles tentaram fazer uma análise diferente, isso já está descrito há alguns anos. Em 2013, o David Saraf e outros autores, né, mas ele é o autor principal, descreveu pela primeira vez essa alteração da PAN, e a partir daí a gente vem vendo cada vez mais doenças associadas. No começo achava-se que era uma maculopatia, ou seja, uma doença, como é a AMN, como é a maculopatia idiopática aguda unilateral, o IM, mas o conceito hoje em dia, e colocado para a gente, principalmente pelo grupo de Nova York, como sempre, o Freud principalmente, é que não é uma doença, que isso é um achado do exame, ou seja, é um sinal do exame que está em várias patologias. Então, hoje em dia, quando a gente fala de PAN, não fala mais de uma doença isolada. Né? De escrever, tive um caso de PAN, não, eu tive um caso de diabetes que tinha uma lesão tipo PAN no OCT. Tá? Isso ele vai falar no artigo. Então, eles pegaram o ACTA, que é cada vez mais usado e é uma das patologias que ajuda a gente avaliar melhor essas macropatias, tanto a neuroretinopatia macular aguda como a PAN, maculopatia média paracentral aguda. O ACTA tem ajudado muito na descrição e no entendimento da doença. Então, vamos lá. Ele começa descrevendo, né, falando das duas alterações. A maculopatia média aguda paracentral, o PAN, ela geralmente está associada à isquemia do plexo vascular profundo, e aí já entra a explicação por que o OCTA é importante. A angiografia fluoresceínica, ela vê bem o plexo superficial, ela não vê bem o plexo profundo. A gente começou a ter esse conceito de plexo profundo com o OCT, primeiro o B e depois o OCTA. Então, a divisão dos plexos pelos slabs do OCT veio mostrar para a gente que a circulação retiniana profunda pode ter implicações diferentes que a angiografia fluoresceínica não mostra. Então, primeiro conceito, para ver PAN e AMN, não dá para fazer angiografia fluoresceínica. Provavelmente você não vai ver nada. Tá? Muitas vezes até no fundo de olho também não vê. Se for um pouquinho mais pronunciado, a gente vê, já teve casos lá no ambulatório que a gente viu, eu mostrei para vocês, dava para ver na bio de fundo, depois o OCT comprova, mas nem sempre é bem visível. E a neuroretinopatia macular aguda também está associada a alterações do plexo, mais do plexo profundo. Todas as duas podem ter alteração do plexo superficial também, mas alteram mais o plexo vascular profundo. E já uma diferença inicial, a AMN é mais comum em adultos jovens e a PAN é uma doença que normalmente é um pouquinho mais para frente.
pacientes um pouquinho mais velhos, uma idade adulta média ou mais idosos, porque está ligado a outras comorbidades, desde hipertensão, diabetes e outros, né? Hoje em dia tem muita doença com descrição já de PAN. Os pacientes, normalmente, eles chegam no nosso consultório, e aí está uma coisa para chamar atenção, eles chegam com uma queixa de escotoma paracentral, de início agudo. Aí mostra a importância da gente valorizar o sintoma do paciente. Ele chega um paciente mais ou menos jovem, fala que está vendo uma mancha, um borramento na visão central, ele delimita se é acima, se é abaixo. Muita gente tende a ver no fundo de olho. A visão é boa, normalmente, que é paracentral. E não pega, geralmente, fotorreceptor. Então, a visão é normal. O paciente olha o fundo de olho, muitas vezes não vê nada. Aí você fala, isso aí deve ser um DPV, ou então, não, isso não é nada, isso foi só algum estresse, não, vamos observar e tudo mais. Aí a importância do OCT. No consultório, tendo o OCT à mão, eu, se não tenho um diagnóstico, ou chego num diagnóstico só pelo fundo de olho, principalmente quando o paciente tem uma queixa que ele procura você por ela, não uma coisa que você perguntou, ele se queixou, eu vou a fundo para tentar saber de onde está vindo a queixa. Aí se você faz o OCT, eu nem falando de OCTA, faz o OCT e não tem lesão nenhuma, aí você pode até colocar isso na conta do vítreo ou de um, até lógico, ver se é móvel ou não, lógico, né? O escotoma não é móvel nessas alterações, né? Como é no DPV. Mas valorizar a queixa do paciente. Às vezes tem alteração lá e você que não viu, tá? Então, o escotoma paracentral é a queixa inicial desses pacientes, tanto de PAN quanto AMN. E as lesões retinianas na PAN e na MN, geralmente, elas são hipoperfusões, zonas pequenas de hipoperfusão no plexo capilar profundo. E aí, normalmente, com o passar do tempo, quando se torna crônica ou simplesmente some, deixa como sequela normalmente uma atrofia, dependendo da localização da alteração. A PAN deixa uma atrofia normalmente na camada nuclear interna e a AMN na nuclear externa. Então já um biomarcador. PAN normalmente é na retina média, mesmo sendo afetada, sendo uma isquemia de plexo profundo, até porque o plexo profundo engloba a retina média. Já a AMN geralmente gera uma lesão muito próximo da membrana limitante externa e da zona elipsoide. Então, aí na camada nuclear externa, um pouco mais profunda. Então, isso é básico para interpretar o OCT e dizer qual é cada uma. Ok? Falando da PAN, ela está associada a várias doenças já. Aqui só fala algumas, mas já está associada a oclusão de veia, oclusão arterial, diabetes, hipertensão arterial, pródromos virais, né? Tem até a macropatia, algumas macropatia por arbovirose, tipo dengue, tudo já tem descrição de PAN também. Etinopatia de Putter, como fala aqui. Tem várias alterações. A gente viu outro dia, a gente discutiu um artigo sobre preenchedores dermatológicos que podem também dar lesão de isquemia tipo PAN. Então tem vários causadores da lesão. E é um achado clínico, não é uma doença. Isso já está mais ou menos colocado como consenso. Então não fale como PAN como uma doença, fale PAN como um achado clínico associado. Vá procurar qual é a doença que causou. Ela é secundária. A neuropatia, neuroretinopatia macular aguda, ela também tem associação com fatores sistêmicos, mas ela já é mais classificada como uma doença da retina mesmo. Tem associações, ela pode ser também idiopática, mas como ela acontece às vezes em pacientes mais jovens, ela já acaba sendo considerada como uma alteração, mesmo uma patologia de isquemia do plexo vascular profundo e que pode ou não estar associada a alterações vasculares oclusivas. Tá? Então, mesmo sendo os dois achados, a AMN tende a ser ainda considerada ainda como doença, porque envolve a parte neurodegenerativa também, e a PAN mais como achado clínico. Nesse trabalho aqui eles fizeram, eles pegaram alguns pacientes, foram, se não me engano, 6 pacientes, 8 olhos, alguma coisa assim, a gente vai ver mais à frente, e eles queriam mostrar na descrição do OCT e analisar com o CTA
qual era a proporção de alterações entre o OCTB e o OCTA. Então ele começa descrevendo o que a gente vê no OCTB. Na PAN aguda, que tem a PAN crônica, na PAN aguda você tem bandas hiperrefletivas, eu vou mostrar no trabalho, que estão entre a camada nuclear interna, mais ou menos na altura da camada nuclear interna, entre a nuclear interna e a plexiforme externa, nessa altura mais ou menos. A PAN crônica é quando você já tem um afinamento dessa área que previamente foi alterado, um afinamento da camada nuclear interna. Já a MN, você tem uma banda hiperrefletiva na nuclear externa. E você pode pegar a borda da membrana limitante externa, plexiforme externa, dependendo da altura, da espessura da lesão da MN. Então, PAN nuclear interna, a MN nuclear externa. Tá? Esses são os achados de bandas hiperrefletivas no OCT-B, o cross-section. Eles usaram como aparelho, eles fizeram imagem multimodal, né? Então fizeram a infrared, a autofluorescência, a angiografia fluoresceínica, a retinografia, e usaram o OCT e o OCTA num aparelho que tem aqui, eu não sei qual é a firma que vende no Brasil, mas que eu já vi em congresso também, que é chama Copernicus Revo. É um aparelho polonês, que até estava vendendo num preço mais barato do que os OCTs que a gente tem, mas eu não conheço, e aí até sublinhei aqui para perguntar se algum de vocês na audiência aí já trabalhou com esse OCT. Eu nunca tive a oportunidade de fazer ou ver imagem do Revo, não. Eu não sei se alguém no Brasil comprou. Se alguém tiver feito de algum exame nesse Revo, fala aqui para mim para dizer. Ele fala muito bem, as imagens são bonitas e tudo, mas realmente eu nunca tive a oportunidade. O OCTA foi feito num scan de 3x3, que é o menor deles, e o Revo só faz 3x3, até onde eu sei não tem nenhum upgrade. Aqui o Davidson está falando que quem vende a Pramed tem lá no Suel. E é bom, Davidson? Vocês gostam dele? Depois você me responde. É legal, eu não tenho experiência com ele. O que eu botei isso? Porque 3x3 é o básico de qualquer OCTA. Mas já tem OCTAs que estão evoluindo de 6x6, 9x9 e já tem protótipo de 12x12, que é o tamanho do cubo que você analisa a área. E futuramente a gente provavelmente vai ter OCT, Whitefield, tanto o OCTB quanto o OCTA também. Então 3x3 é uma área pequena, ainda que você só vê a parte macular, o polo posterior. As imagens do plexo capilar superficial e profundo foram feitas, né? Então como é que você faz? O OCTA nada mais é que um OCT anface que consegue, por velocidade de scan, contar fluxo. Então, eles pegaram o princípio do anface, que é fatiar por slabs. Né? Slab é fatia. É você fazer os slabs desde da membrana limitante interna até o epitélio pigmentado, até a córeo capilar, na verdade, e vendo de frente, medir fluxo. O OCTA faz isso. Através, aí eu não vou entrar aqui no quesito, mas através da contagem de velocidade e fluxo das hemácias. Quanto mais rápido, quanto mais scans por segundo, melhor definição vai ter o OCTA. E como é que você mede? Isso aqui é importante, porque serve para qualquer OCTA, ok? OCT angiógrafo. Você mede o plexo o capilar superficial, você pega 5 micrômetros abaixo da membrana limitante interna e vai até 15 micrômetros abaixo da plexiforme interna. Então, esse é o plexo superficial. E o plexo, profundo é de 15 micrômetros abaixo da plexiforme interna até 70 micrômetros da plexiforme interna. Ou seja, a medida é só em relação à plexiforme interna. Isso você está pegando nuclear interna também. Você está pegando nuclear interna e externa. Ok? Está pegando nuclear interna, plexiforme, nuclear externa. Se vocês colocarem no ACT, vocês vão ver isso. Então, plexo superficial, basicamente para guardar, não precisa guardar as medidas, tá? Plexo superficial, limitante interna até plexiforme interna. Plexo profundo, de plexiforme interna para baixo. Basicamente isso, tá? Não precisa lembrar as medidas. Fala. É essa segmentação que é um dos dificultadores do OCTA, que você que tem que fazer, né? Não, isso aí é automático. Entendi. Quando você pede, isso já está no programa estatístico dos OCTAs. Quando você pede para ele mostrar o plexo superficial, ele já faz essa medida. Quando você pede o plexo profundo, ele já faz essa medida. Aí eu vou falar disso. Qual é o problema? Eu acho que não sei se é agora ou depois.
Mas depois é que eu falo, eu acho. Ah, não, é aqui mesmo, ó. Mas depois acho que ele fala... Ah, não, é logo aqui embaixo, tá certo, ó. Então isso é automático, tá? É nos slabs automáticos. Você mesmo assim, você faz várias medidas, né? E vários cálculos no OCTA, e no final você tem que tirar ainda os artefatos de projeção. Alguns deles a gente chama de... Você tem sinais, né, que são sinais de decorrelação que se vê no OCTA, que é para você avaliar o fluxo e a homogeneidade dos slabs. Então você tem que tirar todos os artefatos. Mesmo assim, tem artefato de movimento que tira essas linhas do normal. Se você, por exemplo, tem drill, né, as lesões de desorganização da retina interna, a linha se perde toda e ela não sabe onde ela está medindo mais. Então, quando ele vai falar aqui, por exemplo, da análise do OCTA, esse parágrafo aqui que eu não vou sublinhar todo, olha só, para ter uma imagem boa. Eles fazem a imagem usando o software que é o ImageJ. Aí eles pegam a densidade vascular e os parâmetros da zona vascular foveal e, antes de fazerem as medidas, eles calibram a pixelização, o tamanho de 3x3. Aí, para calcular, eles binarizam e esqueletonizam. Isso eles fazem para tirar artefato. Aí, depois disso, você tem que fazer a medida manual, jogar numa fórmula para ter a imagem boa. Ou seja, o que eu quero dizer? OCTA ajuda, mas está longe de ser uma maravilha, como se vendeu no começo. Um monte de gente comprou, e todo mundo que tem experiência de fazer o CTA, de fazer as imagens, e eu não tenho o CTA, então eu não faço os exames, mas todo mundo que faz fala que desculpa o termo, um pé no saco, para a imagem ficar boa. Então, o OCTA vai ter que melhorar muito ainda em tecnologia, porque a gente consegue ver tanta... Ontem na aula, para quem viu na aula que eu dei de DMRI, o OCT-B tem tanta coisa que a gente aprende, que a gente consegue ver, e você faz o OCT-B no piscar de olhos, sem o paciente precisar colaborar nada, praticamente nada. Ou seja, é muito mais fácil hoje em dia eu me debruçar no OCT-B do que ficar procurando no OCTA. Para algumas coisas onde você tem muita dúvida, aí você faz o OCTA, tá? Não é um exame ruim, está longe de ser ruim, mas está longe de ser fácil de fazer. Não adianta você me fazer um só com a projeção automatizada e o slab está todo cortado, que aquilo ali nada é a mesma coisa. Não ajudou, tá? O Davidson só me respondeu aqui falando que ele viu, falando sobre o Revo, né? Que parece rápido, que o eye tracking não é tão bom e as imagens têm muito artefato. Então é isso aí. Como todos têm, mas talvez tenha mais. Bom, vamos lá. Então ele faz essa descrição do CTA, né, como se faz. Então, para guardar, né, como eu falei, plexo superficial, vascular superficial, capilar superficial, limitante interna até plexiforme interna, plexo vascular profundo, limitante plexiforme interna para baixo. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes, como eu tinha falado certo, 6 pacientes, 8 olhos, 6 tinham PAN e 2 tinham AMN. Aí já mais um dado. Apesar de ser uma amostra mínima, né, de 8 olhos, evidencia o que a gente vê na prática. A AMN é mais rara do que PAN. Vocês vão ver mais PAN do que a AMN na prática de vocês, tá? É mais comum, bem mais comum a PAN, até porque está já relacionada a muito mais doenças. A acuidade visual no momento diagnóstico era 0 de logmar. 0 de logmar é 20/20, com uma variação de 0,08, ou seja, e até 20/25. Então, mais um dado. Qual é a queixa do paciente? Escotoma paracentral. A visão do paciente é boa? É. Então, aquele papo de medir o 20/20 e falar, não deve ter nada, vai perder a lesão, não vai ver. Então, atenção no OCT. Pede o OCT se o paciente se queixa, é escotoma, e às vezes você consegue ver o escotoma na prática ali rapidinho na tela de Amsler, o paciente te mostra. Então, dá a tela para ele, se ele identifica claramente onde está o escotoma, não deixa de fazer o OCT. Você vai ver a lesão de plexo vascular, geralmente profundo, tá? A visão é sempre boa. É dificílimo, a não ser que você tenha outras alterações associadas que a visão seja ruim. Então, ele fala dos casos todos, eu vou descrever só 2. O primeiro caso é um homem de 20 anos,
com um dark spot, né? Uma mancha escura no campo visual inferior do olho direito dele. Ele tinha 20/20, esse defeito visual paracentral, né? Inferior. Então a gente já vai pensar, bom, tem que procurar alguma coisa na retina macular superior. O fundo de olho normal, a autofluorescência era normal, e você tinha uma área hiporrefletiva no near infrared, e aí ele vai mostrar aqui, ó. Aí. Opa, errei aqui. Ele tinha uma área na near infrared, então já no começo do exame já dá para ter um agradozinho. Olha aqui, ó, que interessante. Ó. Isso não é normal. Essa hiporrefletividade, a near infrared, depois do OCTB e do OCTA, mas o OCTA é difícil de fazer. A near infrared é só instalar o dedo e está lá. Então, depois do OCTB, aonde vocês têm que prestar atenção é na near infrared. Então, olhou lá. Tem hiporrefletividade, deve ter isquemia. Aí você vai e faz o OCTB. Olha que bonita a banda. Ó. A banda de hiperrefletividade, que está onde aqui? Ó? Que camada é essa daqui hiporrefletiva? É a nuclear externa. Então essa linha aqui é a plexiforme externa. Então acima dela está qual? A nuclear interna. Aonde é a PAN? A nível de nuclear interna. Aonde é a MN? Nível de nuclear externa. Então, banda hiperrefletiva contínua na nuclear interna, PAN. Aí você vai ver no OCTA, e aí você vê que a mesma área, aqui, ó, essa área que eu estou mostrando aqui, vocês conseguem ver que a trama capilar é muito mais densa do que aqui, ó, onde eu estou mostrando. Vocês conseguem ver aí, eu mexendo? Sim, a gente está vendo aqui o mouse. Então, isso daqui é uma alteração. Aqui de cima é o plexo superficial, que a gente não consegue ver nada, está tudo parecido, e o plexo profundo aqui embaixo. Como é que eu sei qual é cada um? Basicamente, no CTA, viu os vasos grandes, é plexo superficial, que é onde está a artéria central da retina, é onde passa também a veia. Agora, passou para o plexo profundo, os vasos já ficam um pouquinho mais atenuados e você vê o plexo mais profundo. E quando você não vê mais nada disso, já é lá atrás e é capilar. Basicamente, o OCTA é nisso, né? Plexo superficial, profundo e capilar. Viram bem essa alteração? Então, a near infrared é muito importante. Ela ajuda muito. Mais do que a alto flúor, tá? Mais do que a alto flúor. Agora... E geografia fluorescênica? Foi como eu disse no início. Qual plexo que a angiografia fluorescênica vê bem? Não vai ver bem, né? Você falou a verdade. Só Desculpa. vê superficial. Então você não vai conseguir ver. Essas isquemias que você está vendo ali, ou hipoperfusão, não vai ver na angiografia fluorescênica. Vai injetar contraste à toa. Então, nesse caso, como eu mostrei, a gente vê uma banda hiperrefletiva na nuclear interna, que corresponde à área de hipoperfusão no plexo capilar profundo. Então, isso é uma PAN aguda. 2 semanas depois, esse paciente evoluiu para uma atrofia progressiva, e aí o afinamento. É a lesão que vem depois da PAN, vem semanas depois. Afinamento da nuclear interna, que é pelo dano isquêmico. Isso vai deixar algum defeito visual? Nem sempre. Às vezes deixa um escotoma bem leve, ou às vezes aquilo ali fica como cicatriz, mas nada acontece. O Alexandre está dando um toque aqui falando do revo, né, Alexandre? Falou que é muito rápido, os scans tem 3x3, 6x6 já tem, com realização de montagem, 4 fotos, sem programação, programa automático, sem segmentação vascular. Legal. Realmente eu não tenho, quis trazer para vocês me darem a experiência de vocês aí. Carlinhos está falando aqui, o exame interessante seria a microperimetria. Lógico, lógico. A microperimetria, eu falei da tela de Amsler, porque está fácil, é só puxar da gaveta e mostrar. Mas a microperimetria certamente mostraria um escotoma relativo para a central. É o melhor exame para isso. Melhor do que um campo 10-2, que nem sempre vai ver. Não é tão sensível. A microperimetria é mais sensível. Tá? O segundo caso era um homem também de 24 anos que tinha um ponto cinza na região inferotemporal do campo visual dele. Acuidade visual 20/16. Aí está aí uma observação também, um parêntese, né? Sinceramente, eu paro no 20/20. Eu não sei vocês. Eu sou retinólogo, né? Retinólogo é raiz. Mais do que 20/20 não era para estar no meu consultório. Então, eu vou até o 20/20. Se vocês vão até o 20/16, parabéns para vocês, porque eu nunca vou.
nem jovem. Então, ele tinha 20/16 ou 20/15, dependendo do Snellen, e uma área hiporrefletiva de um quarto de disco, que era superior e nasal ao centro da mácula, e uma banda hiperrefletiva na nuclear externa, com hipoperfusão no plexo capilar profundo, no OCTA. Então, isso é uma neurorretinopatia macular aguda. Vamos lá na figura? Olha aí. Essa daqui, né? Não. É? Não. Acho que é o outro. Acho que eu pulei. É esse aqui. Ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, na Near Infrared, aí já vem um outro toque. Eu falei que a Near Infrared é muito boa para PAN. É um pouquinho pior para MN. Por quê? Porque é cada vez mais profundo. Então, já é um outro toque. Viu no OCT, antes de ver o OCT-B. Ficou na dúvida, não me lembro direito, tal, em que área é a PAN ou a MN. Olha a Near Infrared. Se viu bem a hiporrefletividade, deve ser PAN, que é um pouquinho mais superficial. A MN é mais profunda. Olha lá que bonito. Olha a banda aqui, ó. Hiperrefletiva, bem na topografia da nuclear externa. Então, isso é uma neuroretinopatia macular aguda. Tá? Por que fala neuroretinopatia? Mas, pô, não está pegando célula ganglionar nem camadas de fibras nervosas, né? Por que fala, alguém sabe por que fala neuroretinopatia macular aguda? Macular aguda é porque é aguda e é na mácula. Mas por que é neuroretinopatia? Alguém sabe, não? Não, né? Porque no começo, quando eles escreveram, e isso foi antes da PAN, como dava alteração de campo, e ninguém ainda sabia de OCTA, essa nomenclatura, como eu falei ontem na aula de mudança de consensos, provavelmente a MN daqui a pouco vai mudar. Porque eles achavam no começo que era uma alteração de campo que pegava de algum modo fez papilo macular. E hoje em dia sabem que é plexo vascular profundo. Então a MN é um termo que provavelmente daqui a algum tempo, alguns defendem que não, é porque atinge a parte de fotorreceptor, mas não é disso não. É porque eles achavam que era uma isquemia, como era só um escotoma que aparecia no início da doença e não atingia tanto a visão, eles achavam, como geralmente naquela região macular paracentral, eles achavam que era alguma coisa do feixe papilomacular. E aqui, olha que bonito no plexo vascular, ó, o superficial, não dá para ver muita coisa, ó, o profundo aqui, ó, mostrando a área de hipoperfusão. E aí, mais uma pergunta. Se eu falasse para vocês que isso aqui é uma isquemia, aqui eu estou vendo no OCTA, eu pedisse para alguém descrever para mim, ou alguém me pedisse para descrever, eu falasse que aqui tem uma área isquêmica no plexo vascular profundo. Vocês me criticariam? Estaria errado? Ou está certo? Não tem como dizer, né? Tem. Se é isquemia. Tem? Tem como não dizer. Na verdade, o Que é OCTA, baixo fluxo, né? Ele não vê exatamente, isquemia. o termo certo é você falar se tem alto fluxo, fluxo normal, ou baixo fluxo. Uhum. Você não tem como falar em isquemia, porque o baixo fluxo limiar de scans de velocidade do OCTA, para avaliar baixo fluxo ou isquemia, quando tem isquemia, né, a imagem é a mesma. Então, eu não posso falar em isquemia. Pode ser um fluxo bem baixinho, que, na verdade, o computador não detectou, e ter fluxo naquela área. Quando você fizer uma angiografia fluoresceínica, ou uma endocianina, o que quer que seja, você vê fluxo passando ali. Então, não fale em isquemia em OCTA. Fale em baixo fluxo ou alto fluxo, ou fluxo normal. Tá? E aí eu vou mostrando aqui, ele vai falando dos outros casos, né? E eu vou mostrando aqui para vocês as alterações, né? Não vou ler os casos todos, mas todos flutuam. Esse aqui, por exemplo, era um paciente interessante, que ele tinha AMN no olho direito e PAN no olho esquerdo. Isso porque a gente sabe que muitos dos fatores de base, hipertensão arterial, oclusões, podem dar as duas coisas, que as duas afetam o plexo vascular profundo. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, no olho direito, na Near Infrared, como a área aqui, que a gente avalia no olho direito, era um pouco maior, mais espessa, que é o que dava aqui, ó. Não está mostrando aqui, ó.
Aqui, ó. Bem nessa, aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, a área de nuclear, é porque eu achei que estava mostrando no outro. Aqui tem uma área de hiporrefletividade, que é a MN, mas como eu já falei para vocês, é mais fácil de ver, porque dependendo da extensão você vê mais, e também dependendo de outra coisa. Por que vê bem a área de hiporrefletividade, que eu falei que é melhor na PAN, quando ele é grande? Aqui está o contrário, eles vão falar, ih, ele falou errado. Aqui, ó, é a PAN e aqui a MN. Eu acabei de falar lá atrás que a hiporrefletividade aparece mais na PAN do que na MN. Troquei então, né? Não, troquei não. Se vocês olharem aqui, a lesão da PAN é muito pequena aqui, ó. Ele está apontando com a seta aqui, ó. Você vê um afinamento muito pequeno da área de nuclear interna, que foi alterada, e já a AMN, ela parece mais hiporrefletiva quando ela já está deixando sequela. E é o que mostra aqui. Aqui, na verdade, olha aqui a nuclear externa, desse lado, e olha como ela afinou a beça aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Aqui ela é bem mais espessa, daqui até aqui, e aqui ela está fininha. Ó. Por isso que aparece mais. Então, a PAN aguda ou a AMN já em fase sequelar aparecem mais, porque estão tornando, é como se estivesse tornando mais superficial a avaliação da lesão, tá? Mas é só uma dica mesmo, a PAN aparece mais na Near Infrared. E aí quando você vai ver o plexo profundo, você consegue ver aqui é o plexo superficial, e aqui nessa área, aqui mais ou menos, você tem uma área de hipoperfusão. Em relação à PAN, fica muito difícil aqui dizer, entendeu? Ele sugere que mais ou menos nessa área aqui, ó, você tem uma hipoperfusão, mas aí já é a lesão por afinamento, que já é mais tardia, tá? Por isso que eu falei, o OCTA nem sempre vê tão bonito quanto a gente vê as bandas hiperrefletivas ou o afinamento das camadas depois que o processo segue. Então, o OCTB ainda é melhor para isso. Aqui outro caso de PAN crônica, né? Ou seja, já depois de algumas semanas, vocês estão vendo que aqui, ó, como eu falei, já não está dando para ver nada na Near Infrared, já passou o tempo. E quando a gente vai avaliar, aqui nessa parte de baixo, olha lá, um afinamento, vou aumentar para ver, ó, camada nuclear interna, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha como é que a plexiforme externa sobe aqui, ó. Ela sobe porque não é porque ela alterou, é porque ela foi puxada pelo afinamento da nuclear interna. Aí quando você vai ver no OCTA, olha lá que bonitinho, no plexo profundo, sempre nele, vê uma hipoperfusão. Tá? Então, todo mundo entendeu como ver PAN e como ver a MN e qual é a localização, né? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante para a gente avaliar. Engraçado, tá todo tremido aqui minha imagem para ver esse gráfico aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Então, um pau aqui. Japi, e Fala. no campo visual, você também vai conseguir fazer a correspondência dessas lesões? Nem sempre no campo. Que esquisito, né? Eu vou fechar o artigo e vou abrir de novo. Tá vendo que aqui está tudo pixelado? O gráfico não é assim, né? Deixa eu sair, vou fechar o artigo. Por algum motivo ele entrou aqui todo. Ah, agora tá. Olha lá. Eu mexo nele ele fica todo zoado aqui. Não entendi, não. Bom, eu vou falar dele depois. Então ele começa a falar, aqui também depois, antes da discussão só, ele faz análise, né, volumétrica do OCTA. Então, basicamente, a zona avascular foveal não mudou nesse paciente. O que mudou foi a circularidade, que ele fala, é o fluxo de circulação, que nos pacientes com PAN-MN era diminuído em relação aos olhos normais. Tá? A Mariana já respondeu, né? A Camila perguntou, obrigado, Mariana. Agora que eu vi aqui também do, do, do chat, que a Camila perguntou se os dois afetam o plexo vascular profundo, capilar profundo, sim. Então, na discussão, eles vão falar sobre as semelhanças e diferenças, né? Tanto a PAN quanto a MN são alterações da microvasculatura, né, dos capilares.
e se associa a uma diminuição de densidade, por conta disso, uma diminuição de fluxo, tanto no plexo superficial quanto no plexo profundo. Só que as alterações são mais perceptíveis no plexo profundo. Então, está aí respondendo a pergunta da Camila também. Eles, na verdade, alteram os dois, até porque a gente tem shunt e anastomose entre os plexos. Eles não são independentes. Então, você tem alterações nos dois plexos, mas você só consegue evidenciar de forma tomográfica no plexo vascular, plexo capilar profundo. Tá? Se a gente avalia os olhos com PAN e os olhos normais, os olhos saudáveis, né, eles têm uma densidade de veias no plexo superficial igual. Então a alteração vai estar sempre no profundo. A zona avascular foveal, ela não vai estar diminuída ou aumentada com a PAN e a MN. O que vai estar alterado é o fluxo ao redor da zona avascular foveal. Então não olhe, viu alteração de zona avascular foveal, pensa em diabetes, por exemplo, que pode ter PAN associada também. Eles acreditam, e esse é lógico, não só eles, que as alterações da microvascularização da PAN, que eles mostraram no estudo deles, são mais marcadas, né, são mais presentes do que em pacientes em outros relatos prévios, porque eles fizeram comparação com pacientes jovens e saudáveis, e não uma comparação com o olho contralateral de quem teve PAN. Porque o paciente, às vezes, ele pode já ter uma deficiência de fluxo por uma doença sistêmica. Então, se você comparar olho com PAN e olho no mesmo paciente, ele já pode ter uma deficiência de fluxo que nem sempre você percebe. Agora, se você comparar com um paciente normal, as alterações que eles mostraram foram mais evidentes, tá? Quando fizeram a comparação. Ele fala da densidade vascular, que no plexo superficial, geralmente, tem alterações pequenas. Tem mais alteração quando a gente está falando de retinopatia diabética, por exemplo, com aumento de zona vascular foveal, ele fala disso. Eu já acabei de falar. Vários fatores de risco podem comprometer a vasculatura e fazer o capillary dropout, né? Ou seja, né, a perda do círculo capilar foveal e o vazamento, e podem ter PAN e AME associadas. E coloca como alguns limitadores desse estudo que eles tiveram um número limitado de pacientes, né? Não é uma patologia também que a gente vai ver aos montes, às centenas, aos milhares. Então, às vezes é difícil fazer um trabalho, mas se eles conseguissem juntar séries de vários pacientes, de vários médicos no mundo, talvez você conseguisse fazer uma descrição melhor de OCTA, de fluxo, para esses pacientes. Eu acho que voltou, não voltou. O que eu queria mostrar aqui no gráfico de box plot é o seguinte, é que em todos os parâmetros que a gente tem, densidade vascular, densidade do plexo superficial, do plexo profundo, a circularidade, né, a taxa de circulação vascular na zona avascular foveal e o ângulo da zona, não o tamanho dela, todos tendem a ter tanto variação, quando o box plot, por exemplo, aqui embaixo, que vocês devem estar vendo o box plot dos pacientes normais, é bem pequenininho. O que isso mostra? Que a variação deles é muito pequena, ou seja, a normalidade é mais ou menos estável. Quando você tem uma variação grande, e sempre para pior, é porque você tem as lesões. Então, quanto mais variável e mais para cima, nesse caso, é que você tem mais lesão. Nos outros box plots é quando você tem mais para baixo, que são diminuições de densidade vascular. Tá? Mas o que eu quis mostrar também, quando você interpreta, e ver por que tem uma caixinha fina e uma caixinha alta. É porque quanto mais normal, menor variação entre os pacientes. Quanto mais alterado, maior variação dentro da doença entre os pacientes. Tá? Só para exemplificar isso, que o box plot está aí. Mas não sei por que desconfigurou aqui na minha apresentação. Bom, outras observações que eles fazem em relação à PAN. A gente já falou, está associada a várias outras doenças, e que quando mudam muito a zona vascular foveal, pense em patologias secundárias oclusivas, tipo retinopatia diabética, oclusão arterial e venosa, a ocorrência bilateral de PAN ou a coincidência de PAN com a MN confirma que os fatores sistêmicos que estão relacionados e têm atuam nesse jogo, né? Tem um papel importante na fisiopatologia da isquemia dos plexos capilares. Mas nunca esquecendo, voltando à pergunta da Camila, que não é uma alteração só de plexo profundo,
é mais de plexo profundo, mas os dois plexos são interligados, isso é anastomose, tá? Então, você pode ter isquemia dos dois. Dependendo do tamanho da lesão, você pode ter isquemia tanto do plexo superficial profundo quanto do superficial. Esse é o lembrete. PAN, eu já falei, é um achado clínico. Hoje em dia a gente já sabe que não é mais uma doença, ou não deve considerar como uma doença específica. É um achado clínico relacionado a várias outras doenças. E o uso do ACTA permite a identificação dessas alterações de circulação no plexo capilar profundo, porém em condições ideais de temperatura e pressão. Ou seja, o ACTA tem que ser bem feito, senão você perde a parametrização dos slabs. E aí você pode ter áreas falhas que não correspondem à hipoperfusão, às bandas hiperrefletivas do ACTB. Então, o ACTA é uma ferramenta muito boa, mas que tem que aprimorar muito ainda, porque o exame tem que ser mais fácil, o exame tem que ser mais confiável e não tão sujeito a como um campo visual computadorizado, por exemplo, que o paciente dorme, aperta demais o joystick, e aí você tem que ficar controlando o tempo todo. Então, em conclusão, a neurorretinopatia macular aguda e a maculopatia média paracentral aguda mostraram que eles não têm só uma redução isolada no plexo capilar profundo, mas também tem alterações não específicas na microvasculatura retiniana, que pode chegar até uma diminuição de densidade vascular no plexo capilar superficial e algumas alterações, principalmente de fluxo na zona vascular foveal. Quando eu falo de fluxo é porque não é de tamanho. A zona vascular foveal está lá, não está largada, mas o fluxo dela, quando você mede na renderização do CTA, está diminuída. Então, lembrete do caso. Muita gente, talvez, espero que todo mundo já tenha visto isso. Tem muita gente boa aí, já tenha visto PAN ou lido, né? PAN, MN, mas para quem não conhecia, prazer, está apresentado. Para quem já conhecia, fixar bem o conceito das duas alterações e procurar. É mais uma ferramenta que eu dou para vocês para analisarem o ACT e melhorarem o diagnóstico de vocês. Tá? Perguntas aí, eu estou com o chat aqui aberto, mas se tiver alguma pergunta, me mandem aí. Obrigado aí. Tem uma pergunta que passou do Davidson, que ele perguntou se você já ouviu falar sobre essa alteração na multicola, né? Sobre a multicola nessa alteração. Provavelmente a multicola ela parece, né? Muito, eu perdi a palavra, ela se assemelha muito à near infrared. A multicola é feita a partir da near infrared no Heidelberg. Então, provavelmente você vai ver uma hiporrefletividade no multicola também, uma hipocromia, né? Falando de retinografia, hipocromia, mesmo que leve. Provavelmente você vai ver isso na multicola. Eu não tenho experiência com multicola porque eu não tenho o Heidelberg, lá no nosso serviço, não tem o multicola, só tem o infrared e o ACTD. Mas o multicola é feito a partir de uma combinação com a near infrared. Então, você não vai falar em hiporrefletividade, você vai falar em hipocromia. Quem quiser fazer uma pergunta também, pode ficar à vontade de abrir o microfone, viu? Por favor, não fiquem inibidos, não. Alguma correlação com maculopatia solar? Pergunta da Renata aqui. Não, porque, na verdade, a maculopatia solar ela se relaciona mais com... até o Carlinhos depois pode até mandar, que ele sempre tem a mão. Já chegou. A gente tem no espectro diferencial das lesões, das segmentações de retina externa, de zona elipsoide, distrofia macular oculta, maculopatia solar, buraco macular pequeno, incipiente, TN, alterações, né, que se assemelham, e geralmente você afeta a retina externa e não só a nível de nuclear. Então, até onde eu sei, pode ser que tenha algum trabalho já correlacionado. Até onde eu sei, não está dentre as correlações de PAN. Mas eu posso estar desinformado. Eu vou procurar. Não vi especificamente isso. Não vi especificamente isso. Mas a maculopatia solar lesa diretamente, o feixe laser passa e fere diretamente a zona elipsoide. A não ser na fase aguda, talvez, só se algum trabalho que mostrasse
a lesão super aguda do paciente que acabou de fazer, e às vezes porque como o laser passou pela nuclear, faz o edema. Entendeu? Mas nunca vi. Obrigada, Japi. Nada. Davidson perguntou aqui, nos casos desses achados onde não conseguimos identificar a causa, como você conduz? Eu só falo que tem alteração, que teve algum tipo de isquemia, pesquiso o máximo que eu posso, né? Qualquer patologia sistêmica que seja vaso-oclusiva, e se não chegou a nenhum diagnóstico, eu falo para o paciente que aquilo ali, na verdade, pode deixar no máximo alguma alteração pequena do campo visual, mas que normalmente não altera a visão final. Eu deixo ele tranquilo, é uma doença, é uma alteração benigna, dificilmente leva a consequências visuais mais profundas.